pessoal, vamos começar agora mais um Saúde, Prosa e Café. E hoje, de maneira especial, estamos aqui com a pediatra e também pós-graduanda em nutrologia, não é isso mesmo? Camila Araújo, que veio aqui nos presentear com a sua presença. Nós vamos falar, inclusive, um pouquinho de como ela ingressou na área da medicina, um pouquinho da Camila, propriamente dito, e também da saúde no todo. Tudo bem, Camila? Tudo bem, prazer. Camila, muito jovem, começou, inclusive, há 7 anos atrás. Formei bem novinha, com 24 anos. Com 24 anos, bem jovem, já está aí fazendo a diferença aqui em Montes Claros, norte de Minas. Ô Camila, conta pra gente, você escolheu a pediatria e logo após também você foi especializar na nutrologia infantil. Gostei muito dessa pauta, inclusive. Lembrando que ela também está em processo de andamento, também como nutróloga para pessoas adultas aí, idosos também, posso dizer assim? Sim, idosos, pós-bariátricos, pacientes que querem recuperar aí andar, sarcopenia, que é quando o paciente tem pouca massa muscular. Todos esses pacientes a gente atende. Então, você escolheu, logo que você formou, muito jovem, você escolheu a pediatria por um fator em especial? Na verdade, eu falo que pediatria me escolheu. Eu sempre dei muito bem com crianças e quando eu formei e fui trabalhar no Hospital Regional de Anaúba, na pronto-socorro, as mães falavam: nossa, você tem que fazer pediatria, você é pediatra, você dá muito certo. Então eu brinco que pediatria me escolheu. E quando eu formei em pediatria, eu fui estudar no Rio de Janeiro, no Hospital Copadó, eu voltei e eu tinha ganhado peso, né? Residência é muito pesado, a gente acaba não tendo tempo para se cuidar. Ganhado muito peso, fui procurar um especialista para cuidar da minha saúde. E nesse processo que eu tinha voltado para Montes Claros há 2 anos atrás, eu não achei alguém que me entendesse no meu processo de emagrecimento. Então, eu resolvi começar a estudar, que eu já tinha feito a pós de nutrologia pediátrica, já gostava dessa área, comecei a estudar sobre o emagrecimento do adulto. E fui ver que não é a base de dietas restritivas que a gente vai conseguir emagrecer. Tem que ser uma coisa sustentada. Eu sempre brinco no consultório, Alessandra, que emagrecer é fácil. O difícil é manter o peso perdido. E o complicado é quando fica aquele efeito sanfona, Exatamente. Né? E aí vem aquela pergunta, por que algumas pessoas fazem dieta a vida inteira e nunca conseguem perder o peso? Ou seja, não é que não consegue perder o peso, até perde o peso, mas conseguem assim manter o que foi eliminado, na verdade. Vou tentar te explicar de uma forma simples. O corpo, ele vai sempre tentar te voltar para o maior peso que você já teve na vida. Ou seja, a cada 1 quilo que você perde, você aumenta a sua fome e diminui a sua taxa metabólica basal. O que é isso? É a energia que o corpo gasta para sobreviver. Então, o corpo sempre vai jogar contra o emagrecimento. Então, por isso que às vezes a gente precisa mudar a estratégia, mudar a alimentação, adicionar uma ou outra medicação. E eu só fui entender isso quando eu passei pelo meu processo de emagrecimento. Isso é interessante porque quando a pessoa passa pelo processo e está dentro do processo, como é seu caso, que é médica, e procurou mais conhecimento dentro da sua área, então você é uma amostra viva do que realmente aquele público aí de casa talvez esteja, nossa, interessante. Então ela sabe do que ela está falando, porque ela também viveu, não só o conhecimento prático, mas a vivência diária. Aí eu te pergunto também, existe diferença entre emagrecer e perder peso? Com certeza. Emagrecer, quando a gente fala de uma forma saudável, é perder o peso, porém manter ou ganhar a massa muscular. E quando a gente fala em emagrecer só perder o peso, muitas vezes isso está conjunto em perder massa magra. E isso para o nosso organismo é péssimo. Tanto para o nosso organismo, quanto para o nosso envelhecimento, quanto para a nossa imunidade. Então, emagrecer para mim, de uma forma saudável, é você manter ou ganhar massa magra junto nesse processo de perder gordura. E qual é o maior erro que as pessoas cometem quando querem emagrecer? Parar de comer.
Gente, então não parem de comer. Aquela máxima comer de 3 em 3 horas, continua ou mudou esse protocolo? Eu acho que existem estratégias para cada paciente. Alguns pacientes precisam da estratégia de parar de comer, outros pacientes precisam da estratégia de comer de 3 em 3 horas. Isso a gente avalia muito dentro do consultório de acordo com a rotina e de cada paciente. Tem paciente que tem que a gente chama de hiperfágico, que come muito, tem gente que tem o perfil beliscador, que come toda hora. Então isso vai de paciente para paciente, é individualizado. Eu, no meu caso, por exemplo, eu consumo mais à noite. Eu acho que devido à ansiedade, no meu caso. Mas eu acredito, como você mesmo relatou, que existem pacientes e pacientes, perfis e perfis que, de acordo com o horário, sente mais vontade de estar se saciando aí. O que a gente vê muito no consultório, Alessandra, é que normalmente os pacientes que gostam de comer à noite é porque não comeram nutrientes suficientes de dia, que a gente chama de fome oculta. Então, ela chega em casa e quer comer tudo. Aproveitando aqui, gente, já fazendo a minha anamnese aí com a doutora Camila Araújo. Camila, continuando aí nosso bate-papo, que está bem interessante, essa pauta, inclusive, eu vejo que está sendo muito falada. Sim. O século XXI já tem uma denotação diferente, né? Falou-se muito em pandemia, um certo período, e agora fala-se muito em canetas emagrecedoras, dietas e tudo mais. Então, assim, e sempre é bom falar nessa temática, porque você está cuidando da sua saúde, da sua alimentação, é vida. E eu acredito que todos nós queremos viver com qualidade. Como é que fica as pessoas 50 a mais na questão do emagrecimento e aquelas específicas que têm metabolismo ou acelerado ou lento, no caso do hipotireoidismo? Essas pessoas, principalmente os idosos, a gente tem que mais ainda olhar para a massa muscular. Então, o que eu tenho percebido hoje no consultório é que as pessoas querem usar as canetinhas achando que isso é a solução. E as canetinhas, os remédios para emagrecer são muito bons, mas são estratégias, elas não são a resolução do problema. Tanto que o que eu mais recebo no consultório é pessoas que usaram a tizepatida, né, que é o Mounjaro, e voltaram a engordar ou não conseguiram emagrecer. Isso acontece demais. É uma medicação fantástica, mas ela não resolve o problema do obeso, que é uma doença crônica. Já a questão do idoso, do hipotireoidismo e de quem tem um metabolismo muito rápido, a gente tem outras estratégias. No caso do metabolismo muito rápido, a gente às vezes tem que usar uma testosterona, tem que usar um hormônio, porque tem aquelas pessoas que comem e não conseguem absorver. E do hipotireoidismo, a gente tem que tratar o hipotireoidismo mesmo. Em alguns casos, as pessoas estão com as taxas ok, mas continuam com retenção de líquido, tendo aquela dificuldade ainda, porque eu acho que também tem que ajustar também outros nutrientes, né, para dar aquela ajuda para o tratamento, acredito eu. Eu vejo que no consultório muito o que acontece é principalmente o falso magro. Aquela pessoa que me procura não é pela estética, não é pelo visual, mas que está usando remédio de hipertensão, está usando remédio de diabetes e quando a gente vê está tudo alterado. Por conta do estilo de vida que a pessoa... Esses dias mesmo eu tive um plano de acompanhamento de Rodrigo que a gente conseguiu tirar o remédio de pressão dele, porque ele mudou o estilo de vida. Olha que bacana. Então, você aí de casa que está acompanhando essa entrevista, nós estamos falando aqui com a pediatra, que também está especializando nesse segmento, né, de nutrologia, vida saudável, que também está muito em alta, que é a vida saudável. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos aí com esse bate-papo gostoso. Vamos tomar um cafezinho, né, Camila? Adoro. Para continuar a nossa entrevista de hoje. Por enquanto, fique aí, tome uma aguinha e volte com a gente. Nós estamos aí voltando agora do intervalo. Estamos com Saúde, Prosa e Café, com a presença aí da pediatra Camila Araújo. Ela que também especializou na área de nutrologia infantil e está dando seguimento aí, nutrologia para adultos e idosos. E aí eu quero também fazer mais uma perguntinha para você, Camila. Claro. A pauta está bem interessante, um papo gostoso, e a gente sempre tem que aí o quê? Ter conhecimento para buscar ajuda. Você de casa que inclusive quer buscar ajuda, uma dica aí, está entrando em contato com a Camila Araújo. Os hormônios,
Como é que fica a questão? Podem dificultar o emagrecimento? Com certeza. A gente tem várias classificações dos hormônios. Então, os hormônios a gente pode usar para idosos que precisam ganhar massa muscular, que a gente chama de idoso com sarcopenia. A gente pode usar o hormônio na menopausa para as mulheres, porque a baixa do estradiol vai fazer as mulheres engordarem. Às vezes, tem uma síndrome também que chama síndrome MOSH, que quando a gente precisa usar hormônio, porque a pessoa está obesa e diminuiu a testosterona do homem. Então, tem várias doenças que às vezes a gente precisa usar o hormônio, dosar e regularizar. Agora a gente percebe, tem horas que, por exemplo, as amigas estão fazendo dieta. Para umas dá certo um tipo de dieta, para outras não. Para um tipo de caneta está dando certo, para outra deu resultado que não foi satisfatório. Tem outros que falam que nada, talvez até por ansiedade ou por não ter controle, ou talvez porque esteja fazendo a dieta sem acompanhamento de um profissional qualificado. Por que isso acontece? Esse é o maior erro que eu pego no consultório, Alessandra. O que acontece? Cada pessoa tem um organismo e tem um motivo por qual engordou. Então, às vezes, uma pessoa tem compulsão, a outra é porque gosta de comer muito, a outra é porque tem genética. Então, a receita de bolo do colega nunca serve pra gente. Eu pego muito no consultório, às vezes, o paciente. Minha colega usou bupropiona com naltrexona, doutora, eu também quero usar. Mas, às vezes, a pessoa não tem compulsão, que é a indicação principal da bupropiona com naltrexona. Então, não faz sentido a gente passar essa estratégia para aquela pessoa. E a tal da ansiedade, gente, isso é algo que acomete aí muitas pessoas, eu acho que a maioria das pessoas, porque eu acredito e leio muito e vejo muitos vídeos de relatos que a ansiedade hoje, a área neurológica, saúde mental, é a maior riqueza que a gente tem. Isso também atrapalha muito o resultado. Com certeza. E eu acho que não só atrapalha, como as pessoas aprenderam a disfarçar o problema com as canetinhas emagrecedoras. Porque elas querem emagrecer, mas não tratam a cabeça. Então, não adianta nada se a gente não trata a causa do problema. A causa sempre vai continuar ali. E quais são, doutora, os exames que a gente deve fazer para entender melhor e tratar de forma correta, fazendo aí seu emagrecimento? Nossa, a lista de exames é bem grandinha, Alessandra, mas de uma visão geral, a gente olha rim, fígado, hormônios, inflamação, as vitaminas são importantíssimas. Eu tenho pegado direto no consultório vitamina B12, vitamina D, coenzima Q10. Coenzima Q10 não é uma vitamina que a gente dosa, é um nutracêutico que a gente usa para diminuir a inflamação do corpo. Interessante, viu, gente? Você aí de casa que talvez esteja fazendo aí um emagrecimento sem acompanhamento, presta atenção. Talvez você aí do sofá, a tia do sofá, a vovó do sofá, a prima do sofá, a amiga do sofá, esteja aí recebendo essa dica. Na verdade, um todo, né? Porque aqui a gente, do outro lado, está querendo levar para você aí informações para você ter saúde, porque saúde é vida. Continuando nossa entrevista, nós falamos aí dos exames, você citou aí alguns, e aí a gente quer saber como saber se o metabolismo está lento ou se existe outro problema por trás do ganho de peso. Isso daí é com uma boa anamnese, uma boa conversa dentro. Quando a gente faz a anamnese, o que é a anamnese? A anamnese é a nossa conversa dentro do consultório. A gente olha o passado da pessoa, a gente olha os antecedentes, pai, mãe, olha a rotina, olha o que a pessoa come, olha o que a pessoa faz atividade física. Então a gente faz um mapeamento de antes, durante e depois. Então a pessoa já sai da consulta, eu digo que a pessoa sai da consulta com um plano de vida. O que ela precisa mudar, o que ela precisa fazer, o que nós vamos ajustar e quanto tempo ela vai voltar. Gente, agora aquela perguntinha também especial. Qual a importância da massa muscular tão falada para quem quer emagrecer e manter o resultado? Dizem, doutora, que nós temos 2 corações, inclusive aqui na panturrilha. Sim. A massa muscular eu posso falar que é, se não maior órgão
mais importante para o emagrecimento, o segundo maior, que o primeiro é a cabeça. Porque sem a massa muscular, a gente pode até conseguir emagrecer, mas a gente não vai conseguir manter o emagrecimento. E sobre o emagrecimento sustentável, o que você tem a nos dizer? O emagrecimento sustentado, ele vai muito de acordo com o estilo de vida que a pessoa vai manter. Fazer aquele estilo de vida para emagrecer, mas você vai conseguir sustentar isso ao longo da sua vida? Porque isso é muito importante. Conseguir manter aquela dieta, por isso que eu falo que a dieta sempre tem que ser ajustada à rotina e a cada caso da pessoa. Porque tem que ser uma dieta que a pessoa consiga levar para os próximos 20 anos de vida. Tem que ser uma coisa fácil, tem que ser uma coisa leve e não um sofrimento. Pois é, doutora, porque tem a questão, muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho condição de fazer dieta, porque a dieta fica cara. Aí é desculpa, né? Que é alface, tomate, ovo, que é a base da nossa dieta. O industrializado ele é muito mais caro do que os alimentos in natura hoje em dia. E aí, mais uma vez, a importância de você buscar um nutrólogo para poder te dar essa orientação aí, porque isso aí já virou um mito. Com certeza. Doutora, depois que a pessoa atinge o peso desejado, o que ela precisa fazer para não recuperar tudo novamente? Aí vem aquela pergunta. Às vezes a pessoa está no foco, fez uma programação de fazer, por exemplo, uma academia durante 8 meses, 6 meses, está numa situação aí, fez o orçamento, tal, cobriu, deu certinho. Mas vai que essa pessoa passa dessa realidade e vai viver, às vezes, num momento, perdeu o emprego, está vivendo de seguro-desemprego, aí vem estresse, preocupação e, consequentemente, ganho de peso novamente. Qual a sua dica? Eu acho que hoje, até numa pracinha, a prefeitura tem as formas de você fazer uma atividade física, né? Então, fazer uma atividade física, uma musculação, exercícios com o próprio peso. No próprio YouTube, tem exercícios ensinando a pessoa a malhar em casa. Tem pacientes, por exemplo, que têm filhos pequenos e fala, Camila, eu não consigo ir na academia porque eu não posso deixar meus filhos. Então, por isso não. Eu vou te dar vídeos e você vai treinar em casa de frente para a televisão. Camila, qual é o momento de procurar ajuda para emagrecer? O momento, eu acho que é o inicial, principalmente ver as vitaminas, pra gente, dentro do consultório, eu mesma gosto de criar, apesar de existir a nutricionista, que é uma profissional que faz a dieta, no meu consultório eu gosto de fazer a dieta para o paciente, porque eu acho que eu faço muito bem relacionado à rotina do paciente, exatamente aquilo que come, uma coisa fácil. Então, assim, no primeiro momento, acho que é um momento melhor. E aí depois a gente vai espaçando conforme o paciente vai tendo consciência e entendendo o que é que ele tem que comer, o que é que ele tem que fazer, a gente vai espaçando as consultas. Só mais uma curiosidade, com relação às crianças que você atende, a partir de qual idade pode-se fazer dieta emagrecedora? Dieta emagrecedora a partir do momento que o peso está elevado, mas eu atendo as crianças desde os 6 meses, ou as mães antes disso, quando a criança, por exemplo, tem a PLV e a mãe precisa fazer dieta. Isso é muito importante. A gente precisa repor cálcio, por exemplo, para essa mãe, já que ela não pode tomar nada relacionado ao leite. E a partir dos 6 meses, quando a criança começa já a introdução alimentar, já é importantíssima a consulta. Agora eu gostaria de terminar essa entrevista perguntando para você novamente. Você no início falou, eu busquei essa questão da nutrologia porque eu passei por um momento em que eu estava dedicando demais e me vi fora do peso, acredito eu, né? Exatamente. Quanto você emagreceu na 23 quilos. Gente, é uma médica aqui sendo entrevistada no estúdio da TV Gazeta pelo Saúde, Prosa e Café, que é figura viva de que é possível e que saúde é tudo. Olha para você ver, corpo belíssimo, uma jovem, imagine só, foram 23 quilos. Ou seja, dê o seu primeiro passo, procure ajuda. Hoje são possíveis fazer dietas dentro do seu orçamento. A primeira chave que você tem que virar na sua vida é o seu querer. E a ajuda, você procura aí quem possa te dar e te acolher, entender o seu processo. Porque a doutora falou,
ela buscou alguém que entendeu o que ela estava precisando. E isso é todo o diferencial. Não basta só ir num profissional só por ir, mas alguém que te acolha para que você possa ter a ajuda ideal para você ter a felicidade de ter os resultados. Que maravilha tê-la aqui. Muito Parabéns obrigada. e obrigada por essa entrevista de hoje. Com certeza, alguém do outro lado deve ter ouvido essa entrevista, assistido, de repente está na cozinha, ouviu. Ou então sentou realmente no sofá, como eu digo, e aprendeu nem sequer 1% dessa entrevista para levar aí para a sua vida. Mais uma vez, obrigada. Doutora. Obrigada a você pela oportunidade. E quem quiser me seguir no Instagram é @doutora.camila_araújo. E eu vou estar muito feliz em ajudar, sempre estou lá dando dicas sobre proteína, sobre o que comer. Quanto mais informação, mais a gente pode ajudar o público. Ela ajuda aí crianças, jovens, adultos e idosos. Não é isso, doutora? Isso. É a TV Gazeta Norte Mineira, o Saúde, Prosa e Café, chegando aí na sua casa. Nosso muito obrigada.